bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast Semeadoras. Bom, hoje nós estamos aqui com uma convidada que ela é especialista em marcas próprias, meninas. A Neide Montesano. Neide, seja muito bem-vinda. A Neide é uma grande amiga que no universo desse mundo de mulheres que a gente vem, né, se conectando cada vez mais, o universo me deu o presente de conhecer a Neide, a história dela e ser uma grande amiga. Neide, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom, você, não sei nem por onde começar, né? Que é tão rica a história dessa mulher, gente. Ela é engenheira química, ela tem, assim, várias graduações maravilhosas e também está no ramo, né, das marcas próprias. E ela vai contar um pouco para a gente aqui. Neide, conta para nós o início da história dessa mulher maravilhosa que você é hoje, dessa fortaleza, e é uma mulher que vem inspirando muitas mulheres. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer falar com mulheres, em especial mulheres como você, né, Ju? Que são mulheres que vão atrás, que fazem, que são exemplo para outras mulheres fazerem. Esse é o momento que a gente vive, né? A gente poder ser exemplo para outras mulheres e mostrar o quanto é possível, sim, né? Basta querer. Exatamente. Eu sou filha de italianos, de imigrantes italianos. Então, como filha de imigrantes italianos, nós começamos a trabalhar muito novos, né? A minha família, eu comecei com 9 anos. Meu pai tinha uma loja e com 13 anos eu fui atropelada, porque eu cuidava da loja sozinha e fui trocar um dinheiro para dar troco para uma cliente e sofri o primeiro acidente de trabalho. Mas sempre foi isso. Quando eu resolvi, né, fazer engenharia química, foi um desafio e tanto, porque era um ambiente altamente masculino. De 100 alunos na faculdade, 7 eram mulheres. Nossa! Né? Então, é um desafio grande. Né? Então, a gente teve que acostumar, nós mulheres tivemos que nos acostumar a nos proteger desse ambiente, muitas vezes hostil. E eu me lembro perfeitamente que me perguntavam o que você vai ser, né? O que faz uma engenheira química? Porque naquela época que eu entrei na faculdade, em 79, a química tinha 40 anos, 50 anos, ainda é muito nova, né? Era uma ciência muito nova. E eu queria saber também o que eu ia fazer quando crescesse, né? Eu me lembro que tinha uma japonesinha que ela estava pedindo lá, fazendo o requerimento para tirar o diploma, lá, o certificado, e eu falei para ela, escuta, o que faz quando sai daqui? Né? Uma engenheira química vai fazer o quê? E ela disse para mim, olha, você vai trabalhar na qualidade, no desenvolvimento, marketing, a única coisa que você não vai conseguir trabalhar em produção, porque em produção não trabalha mulher. E nesse exato momento eu disse, perfeito, então é isso aí que eu vou fazer. Esse é o desafio que eu quero. E coloquei para mim como meta. Eu tenho uma frase que eu uso desde muito nova. Uma vez colocada a meta, não se negocia com a meta se cumpre. E aí coloquei a meta e aí eu fui atrás da minha meta. E eu sou movida a desafio, então eu precisava desse desafio para poder seguir na faculdade aquilo que eu queria ser quando crescesse. Minha família é uma família de empreendedores. Pouquíssimos trabalhavam como funcionários em empresas. É uma família de empreendedores. Eu nasci numa família de empreendedores. Então, o empreendedorismo estava já na veia. E eu ia trabalhar de funcionária numa empresa, né? E tudo bem. Eu tinha que me virar. E uma outra coisa que eu me lembro que eu era muito nova, e eu disse para o meu pai queria que eu fizesse direito. Eu falei, eu não vou fazer direito, eu não quero ser advogada. E eu tinha 2 caminhos. Eu podia escolher ser filha do Giovanni, ou eu podia escolher ser a Neide Montesano. Se eu escolhesse ser filha do Giovanni Montesano, eu ia ser advogada, ia montar um escritório, ia ter assim, imóveis de cara, abrindo o escritório entre os imóveis da família e dos amigos. E eu não quis ser a filha do Giovanni, eu quis ser a Neide Montesano. Eu construí a minha carreira. Meu pai tinha muito orgulho disso, sabe, Júlio? Ele contava isso para todo mundo. E da família foi eu que escolhi ser eu, construir a minha carreira. Bom, eu fui trabalhar numa indústria, no 5º ano de engenharia, já tinha inclusive minha filha, porque antes disso eu cuidava dos negócios também.
E eu me lembro perfeitamente que a fábrica, eu queria trabalhar lá na fábrica, eu trabalhava lá no laboratório. E aí surgiu uma vaga e o meu diretor disse para mim, bom, tudo bem, você é mulher, só tem homem, você quer, tudo bem. Olha, se por um acaso alguém te fizer alguma coisa, você pode vir aqui que eu te empresto o meu sapato. E a frase que eu disse para ele foi, Edgar, se eu precisar de um sapato, você não se preocupe que eu tiro o meu. Eu não vou vir com o seu. E ele olhou e disse, acho que eu acertei em colocar você lá na produção, né, lá na fábrica, mas ainda cuidando de qualidade, chão de fábrica, sabe? A gente brinca que inspetor de qualidade varre chão, né, do laboratório. E fui. A fábrica foi vendida, eu fui crescendo, eu era Ciba-Geigy, virei Reckitt Benckiser, e fui crescendo, e a minha meta. Eu fui a primeira gerente de produção mulher no grupo inglês do mundo. Gente, olha que fantástico, para vocês verem que época que nós estamos falando, né? Falando de 86, 87. Que mulher, então, naquela época não tinha voz mesmo. Se hoje a gente está tentando ter, imagina naquela época. Quando tudo era mato mesmo. Né? E era muito interessante, porque eu não podia errar. Eu falava para o meu diretor, né? Se eu errar, todo mundo, o mundo inteiro, né, uma multinacional, vai querer saber quem foi que colocou uma mulher para cuidar de uma planta com 70 toneladas de butano propano, a maior planta de aerossóis. A gente fazia rodazol, rodor, fabulão, passe bem, bom ar, né? Veja, bom, anil. Então, assim, era uma fábrica imensa, muitas linhas de produção e 0 mulheres trabalhando. Tá? Eu comecei um projeto com o médico, com toda a parte de medicina ocupacional, porque tinha um paradigma que mulheres não podiam trabalhar porque o ambiente era insalubre. E eu comecei a defender a tese de que se ele era insalubre para a mulher, ele era insalubre para o homem. Então, exatamente, são 2 seres humanos, né? A gente tinha que resolver essa insalubridade, conseguir uma condição segura, colocar os devidos EPIs, né, os equipamentos de proteção, porque a saúde não era algo para se preocupar inerente ao sexo. E aí eu saí da Reckitt com 67% de mulheres trabalhando na produção. Que fantástico. Então foi um trabalho super bonito, das quais eu mergulho muito, sabe? Eu falo uma coisa, Neide, que você é um exemplo disso. Você rompeu uma barreira nesse segmento para todas essas outras mulheres seguirem. E eu falo que nós, mulheres, a gente precisa aplaudir aquela mulher que está rompendo uma barreira, que ela chega lá primeiro, mas ela está abrindo o caminho para todas nós passarmos, entendeu? Então, você é uma mulher para se orgulhar, porque naquela época você teve coragem. Muitas vezes a gente sofre tanta pressão, né? Tanta coisa, a diversidade das pessoas falando não vai dar certo, você não tem que fazer porque você é mulher. Você é mulher. E porque você é mulher. Não tem nada diferente, só porque você é mulher. E você, naquele momento, você teve coragem e acreditou em você. E eu falo isso por onde eu passo, e você que está nos assistindo, tenha coragem de seguir os seus sonhos. Faça como a Neide, coloque uma meta e não negocie essa meta. Quando a gente põe uma meta, gostei muito dessa frase, a meta é para ser cumprida, não se negocia. Então acredite em você, porque olha, Neide, a gente está falando aí de quase 40 anos atrás, 43 anos, você rompeu uma barreira, e hoje quantas mulheres não seguem esse caminho? Sim. Neide, mas assim, e você hoje, né? Como que você hoje está à frente de uma entidade muito forte, de marcas próprias, que eu tenho certeza que você criou isso daí também rompendo barreiras. Conta pra gente um pouquinho. Então, até faltou só eu te falar 2 coisas que são então muito conta, por favor. Quando eu ainda era Ciba-Geigy. O que é Ciba-Geigy? É uma empresa multinacional chamada Ciba-Geigy Suíça. E quando eu entrei, né, era Ciba-Geigy. Depois o grupo foi vendido, a divisão foi vendida mundialmente, e aí passou a ser Reckitt Benckiser, que é quem faz o Veja, né? Tá. Foi muito interessante porque eu via na minha sala a brigada de incêndio fazendo treinamento de brigada. Porque tinha muito solvente, tinha gás e tinha que ter brigada. E eu olhava, só tinham homens.
falava, gente, será que esse povo acha que pega fogo só onde tem homem? Por que não tem mulher? E eu fui até o chefe de segurança e disse para ele, eu quero fazer parte da brigada. Disse, mulher. Eu falei, por que não? E a frase foi essa, segundo vocês, pega fogo só onde tem homem? Resumo, eu fui a primeira mulher brigadista do grupo inglês, do grupo suíço no mundo, porque a partir daí passou a ser obrigatório ter mulheres na brigada. Outro rompimento de barreira. Que legal. Foi muito interessante, sabe? Porque essa minha indignação em não ter mulheres em espaços que elas caberiam e só ter homens, para mim, eu nunca fiquei confortável e fiquei nessa posição achando que ok. Eu sempre quis transformar essa visão, transformar esse paradigma, quebrar isso. E quebrei, inclusive, quando eu decidi montar uma associação. Marca própria crescia bastante. Nessa época eu já tinha uma fábrica junto com o meu ex-marido, a Total Química era uma fábrica grande. Ela começou a ficar grande. Na verdade, nós começamos, nós éramos 7 pessoas, porque depois que eu saí da multinacional, eu resolvi voltar a ser empreendedora como minha família, porque chega uma hora que você cresce, fala, o que eu vou fazer agora? Eu disse para o meu diretor, eu não posso esperar você morrer, eu não quero que você morra, você me deu oportunidade, eu preciso fazer outras coisas agora, né? Eu já cheguei, agora eu preciso crescer mais ainda. E aí eu fui montar uma fábrica, e essa fábrica começou com 7 pessoas, só para você ter uma ideia, hoje ela tem 800 funcionários, ela fatura 50 milhões por mês. Uma fábrica que começou zero, nada, nós éramos 6, eu até conto a história, né? Nós éramos 6. E aí, depois eu me separei, saí, ficou com o Kiko, mas é uma fábrica que cresce muito, cresce bastante, começou muito pequenininha e cresce. Assim como o agro, né? Tem hora que você começa muito pequenininho, né? E de repente ele vai crescendo. E de repente vai crescendo de forma sustentada, com processos bem claros. E processos de empresa pequenininha também. E aí eu sentia a marca própria crescendo, e sentia lá fora crescendo, eu viajava bastante lá para fora, e via crescendo, eu falava, esse negócio vai crescer no Brasil também. E aí nós começamos sendo um comitê dentro da Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, e aí foi crescendo, e aí farmácia, e aí atacado, e aí eu falei, gente, tem que sair daqui, não dá para ficar no supermercado, existe até um conflito, né, do atacado com o supermercado da farmácia, e nós montamos em 2006 a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização. Primeira mulher presidente de uma associação no Brasil. E até hoje, quando você vai na posse dos presidentes, sobe a diretoria no palco e só tem homens. As mulheres estão como coadjuvantes. E é muito interessante, né? Porque os grandes mercados, quer seja do canal alimentar, o varejo alimentar, supermercado, quer seja do farma, as mulheres são sempre as responsáveis e que estão lá no financeiro, no administrativo financeiro, ou seja, são as que estão com a rédea de fato do negócio na mão, mas quem sobe no palco é o marido, é o homem. Então foi um momento também bacana, e eu toda vez que vou nas posses, eu olho e falo para os presidentes, vocês não colocaram mulher de novo na diretoria? Vocês de novo não colocaram mulher? Em compensação, a Abimapro, nós temos mais mulheres na diretoria do que homens. Quando nós fazemos os nossos congressos, eu lembro que teve um congresso que o pessoal disse para mim, nossa, Neide, incrível, né? E 70% das palestrantes são mulheres. Isso é muito difícil num congresso, num evento. Isso é porque aqui a gente não escolhe o palestrante pelo sexo. A gente escolhe pela competência. Pelo conhecimento que vai trazer para o nosso setor. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Pode ser mais homens no ano, mais mulheres mas sempre pela competência. Exatamente. Por isso que eu falo, a gente não quer estar no lugar do homem. Nós queremos estar ao lado, né? No nosso lugar, somando competência. E não é porque é homem ou porque é mulher. Neide, como que você vem assim, com essa visão tão maravilhosa, visão tão empreendedora, e vem de setores completamente, né, masculinos. Como que você vê hoje a atuação da mulher nesses setores? Já tem bastante mulheres no mercado. Hoje, meu escritório, ele faz um trabalho, a gente tem 3 pilares de negócios. Um deles é regulatório,
que eu faço revisão de dizeres legais para os produtos que estão no mercado, e vou nas empresas fazer o diagnóstico do sistema de qualidade, das boas práticas, entender principalmente como que a alta direção entende a marca própria e essa alta direção, o quanto de governança tem para a gente ter certeza de que o produto que a gente está colocando e disponibilizando para o consumidor final tem realmente uma seriedade de cima para baixo. Não adianta olhar só boas práticas. A gente tem que olhar hoje como é que está esse sistema, como é que a alta direção faz com que todo esse sistema funcione, que eu garanta, de fato, o produto final lá na ponta para o consumidor final. Aquilo que a gente prega. Nós precisamos entregar a promessa. Né? A marca própria tem que entregar a promessa. E a minha empresa, ela faz esse trabalho. A gente vai nas fábricas e faz esse diagnóstico. Né? Não é uma auditoria só, é um diagnóstico mesmo de todo esse sistema. Hoje tem bastante mulheres já, sabe? Mesmo na alta direção. Quando eu olho um organograma, porque eu começo sempre pelo organograma responsabilidade e autoridade, para entender se aquilo funciona mesmo, que faz parte da governança, eu olho e já vejo um número de mulheres cada vez maior na alta direção. E isso me deixa muito feliz, porque significa que as mulheres estão tendo oportunidades num ambiente que sempre foi altamente masculino. Muito importante. Que é o da indústria. Né? Então, um ambiente de indústria, onde sempre prevaleceu, né, era um ambiente altamente masculino, hoje já existe um ambiente com uma quantidade de mulheres significativa. Ainda tem que ir para conselho? Tem. Mas muitas nem querem, Ju. Por isso que quando nós criamos o Mulheres do Varejo, que nós criamos em 12 mulheres esse instituto, a nossa frase, essa foi uma frase que eu disse, gente, para com isso, que a mulher tem que estar em conselho, a mulher ela tem que estar onde ela quer estar. Acabou, exatamente. Acabou, ela tem que ser dada a oportunidade para ela estar onde ela tem que estar. Eu, quanto mulher, fico muito feliz que elas estejam ocupando. Mas a minha felicidade maior, eu digo que daí a minha felicidade é como três pessoas que eu represento. Como presidente de uma entidade, fico feliz porque estão sendo dadas oportunidades para as mulheres mostrarem suas competências. Como CEO da minha empresa, muito feliz porque eu sei que existem trabalhos que o toque feminino é imprescindível quando a gente está falando de sustentabilidade, quando a gente está falando de social, quando a gente está falando de ambiental. O olhar feminino é importantíssimo nisso. E fico muito feliz como cidadã brasileira, porque significa que as mulheres estão se mexendo para crescerem. Porque é muito cômodo. Cota. É muito cômodo. Tem que ter um lugar. Conquista. Para conquistar, vai estudar, vai se formar, vai conhecer, vai ler. Precisa se capacitar, né? Sair da zona de conforto. E é esse o trabalho que eu acho bárbaro que vocês fazem, semeadoras. É essa coisa de levar a capacitação. Porque muitas vezes também se quer capacitar, mas não se tem condições para capacitar, principalmente quando a gente não está falando das bolhas. Exatamente. São Paulo, né, os grandes estados. Quando a gente está falando para fora. Precisa chegar à capacitação. E esse é um trabalho muito bonito. Exatamente. A gente vem levando tudo isso porque a gente fala, o lugar de mulher é onde ela quiser. Mas muitas vezes ela quer algo, mas ela não está preparada ainda. Então, através de todas essas capacitações que nós temos, do Senar, do Sebrae, tá? É isso que a gente leva para ela, mostrando que ela pode. Neide, nossa, que história! Nem eu conhecia essa mulher desse jeito. O que é melhor fazer do que falar? É verdade. Você sabe que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, a gente tem um tempo, né? A gente tem um momento agora, que é o Semear São perguntinhas curtas, respostas curtas, para você contar, para a gente conhecer também um pouquinho da Neide. Que mulher você nasceu para ser? Líder. Líder? Mas é uma grande líder. Meu pai dizia que o berçário do ter gritado dito assim, não chora que eu quero dormir. Chegou lá dando ordem, é isso mesmo. Me conta uma coisa, como é a Neide, mãe, a Neide fora
desse burburinho aí que você é empreendedora, presidente de associação. Como é a Neide em casa? A Neide em casa é mamãe italiana. Ai de quem mexer com a minha cria, eu viro bicho. Protetor, eu sou protetora, mas assim, meus amigos dizem, como seus filhos são educados, como seus filhos são sérios, como seus filhos são netos. E eu digo, não elogia que não fazem nada mais que obrigação. É verdade. Eu coloquei no mundo, eu tenho que educar. Sou rígida, mas sou italiana. Cozinho, faço molhinho italiano, compro tomate, faço massa, não compro produtos que possam fazer mal para a saúde deles. Então, assim, dou o que eles precisam, mas eles precisam fazer para merecer. Tenho muito... Eu digo sempre que eu sou responsável por eles até morrer. E se precisar contar até 3, para minha filha que tem 43 anos, eu vou contar. Porque a nossa diferença de idade continua a mesma. É verdade. Então, eu falo isso com meu filho. Eu falo, se eu precisar dar um berro, eu vou berrar. Mas eles podem contar comigo sempre. Porque isso né? É a mãe, é a estrutura, entendeu? E a gente tem, eu não sou italiana, mas eu também, nas minhas descendências, a gente tem essa coisa, né, de estar ali sempre. De onde vem essa garra? Acho que é de família. Eu acho que é a minha ancestralidade feminina. Todas as mulheres da minha família são muito fortes. Quando a gente vai olhar para trás, a minha avó materna foi a primeira mulher a vestir uma calça no nosso bairro. Ela quebrava tabus. E todo mundo diz que eu pareço muito com ela. Ela quebrava tabus. Eu tive que me separar da minha primeira relação, né, do meu primeiro casamento. Eu fui a primeira mulher a se separar em toda a história da minha família. Essa vontade de fazer o que eu acredito estar certo vem de lá atrás. As mulheres sempre foram muito fortes. Ai, e haja constelação, viu, para tentar não, fazer com que a minha filha não tenha esse compromisso. Mas ela é. Mas e eu falo que assim, a gente tem que ir em busca daquilo que nos faz feliz, né? Daquilo que é melhor. A gente não pode ficar vivendo uma dependência emocional da situação, porque um dia você vai acordar e pode ser tarde. Ju, você imagina que eu, graças a Deus, meu pai chegou nesse país com 10 libras, devolveu num envelope para minha avó, num pós-guerra. Meu pai foi camelô, meu pai foi feirante. E o que meu pai construiu, eu passei minha vida inteira dizendo, cara, eu preciso construir mais que ele, porque não é possível. Eu não precisaria trabalhar com o que o meu pai construiu, porque meu pai tinha um objetivo na vida. Meu pai ficou 27 anos sem tirar um dia de férias. Um único dia de férias. Ele dizia, quando eu terminar o prédio tal, eu não vou mais na feira. Meu pai fazia delivery em 1958. Era um gênio, ele era genial. E eu queria muito, eu tinha um compromisso meu de dizer, pô, eu tenho que fazer o que meu pai construiu, porque não é possível eu não fazer. Engenheira, meu pai com 5º ano primário, chegou onde chegou. Então, essa escola, essa coisa de ir buscar, é muito diferente do que se acomodar e dizer, isso é herdeiro, não preciso fazer nada. Não precisaria mesmo. Mas não foi a escola que eu tive. Minha mãe puxou água de poço e cozinhou com fogão a lenha. E minha mãe chegou onde ela chegou, né? Morumbi não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Mas ele foi morar lá, né? Que depois começou a ter muito, né? Então, assim, isso é a minha raiz. A minha raiz é sonho. Eu digo sempre que o sucesso é muito simples. Ele consiste em você fazer o que gosta, acreditar no que faz e persistir no que acredita. Olha aí, meninas, a dica! Repete para essas meninas. Fazer o que gosta, acreditar no que faz e persistir no que acredita. Eu criei os meus filhos dizendo, se o seu sonho, que você gosta de vender pipoca, você vai ser o rei da pipoca. É isso que eu falo. É o rei da pipoca. Gente, faça o que você ama. Por quê? Porque você vai ser a melhor. Vai ser. Você precisa acreditar que você é o melhor naquilo que você faz. E persistir que os caminhos vão se abrindo. Bom, eu até vou pular algumas perguntas aqui, porque você já deu várias mensagens, né? Desculpa. Imagina. E eu quero que você termine aqui, Neide, dando um conselho
para todas essas mulheres aqui, você que vem de um ambiente completamente masculino, mas você foi acreditando, tendo coragem de vencer, rompendo barreiras. E o que você diria hoje para essas mulheres todas que estão nos assistindo? O que eu digo para as mulheres é: esqueçam se vocês são mulheres, homens, não importa. O que importa é acreditar no que você pode fazer, pode contribuir para... Só tem uma coisa que vale a pena na vida. Chegar no final de cada dia e dizer: hoje valeu a pena, eu fui feliz. Essa felicidade, você está fazendo o que você gosta, em acreditar no que você faz, vai te levar para onde você quer ir. Vá para onde você quer ir, não pelo que a sociedade quer que você faça, não pelo que as pessoas querem que você faça, mas aquilo que você acredita que você vai fazer e vai ser feliz. Porque se você acreditar isso, lembrando, né? Eu sigo muito o que o Steve Jobs dizia, né? Porque depois que ele ficou doente, ele dizia: hoje eu vou viver o dia como se fosse o meu último. Eu fiquei 9 dias entubada. Hoje, os valores para mim das coisas, da minha escala de valores, é óbvio que as coisas têm outra dimensão. Mas eu vivo cada dia, cada 5 minutos, como se fosse o último. Então é muito intenso. Eu vivo intensamente tudo que eu acredito e gosto de fazer. Eu estou aqui porque eu gosto. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de passar um pouco, gosto de receber. Porque eu vou morrer aprendendo, se Deus quiser. Tenho muito que aprender. Por isso que eu quero viver bastante, para aprender mais, para aprender bastante. Eu também. E acredite, faça o que gosta, acredite no que você faz e não deixe ninguém dizer para você o que você pode ou não pode, deve ou não deve fazer. Gente, olha Siga que seu dica. Coração, porque a hora que isto tá ligado, você se liga com Deus e aí não tem. Aí tudo acontece. Bom, gente, terminar com uma mensagem dessa não precisa de mais nada, né? Compartilha conosco aqui as suas redes sociais, para que elas possam cada vez mais seguir você, se inspirar nessa história que você tem, maravilhosa. E compartilhe mais, Neide, porque eu tenho certeza que você vai tocar muitas mulheres nesse mundo afora que precisam de ver a coragem dessa mulher que você é. Às vezes a gente trabalha tanto que não dá nem tempo de ficar compartilhando nada, né? Mas esse ano aqui vai ser um ano de compartilhamentos. Eu estou no Instagram, Neide Montesano, no Facebook, Neide Montesano, no LinkedIn, Neide Montesano. Então, quem quiser me seguir. E na Abimapro, a gente tem um canal de YouTube, onde também nós fazemos vários podcasts e entrevistas. O canal do YouTube é abimapro.org.br. É o Bemudo, abemudopro.org.br. E tem a Montesano Negócios, que é minha empresa, que a gente agora começou a trabalhar mais também toda essa questão da comunicação, porque eu sigo num ambiente muito masculino. Eu trabalho, por exemplo, fazendo projetos de marca própria para distribuidor, para atacarejos, que é um ambiente completamente masculino. E às vezes eu tenho que pegar mais duro e digo para eles: vocês sabem, vocês me contrataram, vocês vão seguir o que eu estou falando, como é que faz? E aí o pessoal fala: opa, né? Porque às vezes, não pensem que mudou muito. Às vezes é uma mulher falando. E a gente precisa explicar, né? Que essa mulher falando, vocês pagaram para falar, então ouçam. Né? Exatamente. Gente, quantas dicas. Neide, obrigada mesmo. Vamos marcar outros podcasts para que você possa trazer um pouco mais, como ela abrir uma marca própria, sim, entendeu? Outras ferramentas que eu tenho certeza que tem muitas mulheres aí que estão lá no seu pequeno negócio, mas elas querem crescer e muitas vezes não tem orientação. Sim. Nós vamos fazer aqui um podcast focado em marcas próprias. Bom, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Você que tem a sua história, mande direct para nós no @semeadorasdoagro e venha fazer a diferença também na vida de muitas mulheres. Até o próximo episódio.